fluindo realmente. Que bom, que bom. 9h11. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo e posicionamento feminino, mas antes da DJ de apresentar a nossa convidada dessa manhã, eu sei que você quer detalhar alguns assuntos, né, em relativos aí a esse tema, principalmente de financiamento para as mulheres. Então fica à vontade e já você apresenta também aí a nossa convidada. Ok. Então, eu falei pra Camila assim, Camila, vamos dar uma diminuída nesse tom tão, né, pesado de economia ultimamente, até porque a economia está crescendo, graças a Deus, né, então nós temos as questões lá de inflação e tal, mas a gente tem um movimento aí de aspectos positivos em termos econômicos e em termos financeiros também, e a pauta hoje vai ser empreendedorismo, né, a gente vai falar sobre uma ótica econômica, financeira, mas de gestão, de posicionamento também. E aí, dentro desse mundo, né, do empreendedorismo, nós vamos vamos conversar sobre mulheres, sobre empreendedorismo mais focado em mulheres. E aí, essa pauta me remeteu a perguntar assim e trazer as respostas para você. Como é que tá os financiamentos para a mulher, né, a mulher empreendedora? Como é que o mercado entende, como é que o mercado ajuda esse mundo dos negócios com um olhar para mulheres? Mulheres podem pegar linhas de financiamento que não são vinculadas a elas? Sim, com certeza pode. Só que há linhas que o fato de você ser empreendedora e o fato de você ter o seu negócio com cotas societárias numa maior quantidade para você, quer dizer, você realmente ser dona de um negócio, tem certas vantagens em termos comerciais em linhas de financiamento. Então, se você não sabia, nós estamos trazendo aqui a informação para você. Nós temos a principal fonte de financiamento dos negócios no Mato Grosso, chama Fundo Constitucional do Centro-Oeste, que é o FCO, que você consegue obter tanto no Banco do Brasil, quanto no Sicredi, né, no Mato Grosso, basicamente. E se você é mulher, e essa mulher sendo realmente, em termos de contrato social, a principal dona do negócio, tem que ser mais de 40% das cotas, você já entra numa linha de crédito, por exemplo, do Banco do Brasil, Camila, que ele te facilita até 100% de financiamento do teu negócio, coisas que no FCO comum é 80%, 70%, 90%. Então, olha só, você já entra nessa história de financiar 100%. Esse financiamento que você pode vir a pegar, muitas vezes você pode solicitar capital de giro. Você faz compra, adquirir bens e ser bens, máquinas, equipamentos com esse recurso para o teu empreendimento, mas você pode ter até 30% para capital de giro. Se você é dona de negócio, é 40%. Então, facilita. Outra coisa, os valores acima de R$1 milhão, Fernanda, você é dona de um negócio, via essa linha do FCO, que chama FCO Mulheres Empreendedoras, você pode passar sem carta consulta. Então, assim, diminui um atraso aí de mais ou menos 40 dias para você ter acesso à linha de crédito, né? Então, tem várias situações interessantes se você é uma mulher empreendedora. No Desenvolve MT, também temos uma linha específica para mulheres, que trabalha taxa de juros para microempreendedoras individuais, que também trabalha taxa de juros diferenciado, 0,37% ao mês, quer dizer, totalmente nos juros que está, na inflação que está, você nem paga juros efetivamente, né? Então, a gente tem também essa situação no Desenvolve MT, e fazendo uma pesquisa, existe um fundo de aval, porque para você tomar empréstimos, você precisa apresentar avalistas, apresentar garantias reais, né? E aí, olha só, Pedro, não sei se você sabia disso, mas o Sebrae tem uma linha chamada Sebrae para elas, Sebrae delas, né? Sebrae delas. Acredite delas, Sebrae acredita delas. Essa linha, ela serve para ser avalista das suas tomadas de empréstimo via um fundo chamado FAMP. Então, o Sebrae ajuda você a tomar esse empréstimo. Porque você vai tomar empréstimos, né, ou financiamentos, você precisa de fundos você precisa ter avalistas ou você precisa ter bens para dar de garantia. O Sebrae tem linhas direto para mulheres para ajudar a facilitar, apresentando junto a esse fundo ser aval de negócios vinculados
gerados e liderados por mulheres. Muito interessante, né? Tem, então, diversas possibilidades, né, gente? Diversas oportunidades. Exatamente. Que as mulheres podem ter acesso. Tem alguma dúvida ainda em relação a isso, Pedro Panocchi? A questão de linhas de financiamento, antes da gente seguir aqui para o nosso bate-papo? Podemos seguir. Então, vamos embora, Jade. Fica à vontade para apresentar a nossa convidada, trazer aí as primeiras dúvidas. E aí, ao longo da nossa conversa, a gente vai dando uns pitacos por aqui também, né, Pedro? Exato. Legal. A Fernanda Arantes, ela fez direito, é publicitária, trabalha com empreendedorismo há 15 anos, né? Há 15 anos ela trabalha com empreendedorismo. Segundo ela adora aprender e ensinar. Daí ela se tornou mentora. E a ideia dela é atender mulheres não é só de Mato Grosso, Brasil, é o mundo inteiro, né? Porque ela trabalha de maneira digital também. A esse mundo dessa mulher, né? Que a gente tem tantas coisas, né? Pra gente lidar. A gente saiu de um posicionamento histórico para um outro posicionamento hoje. E ela vem trabalhando e trabalha mais de 7 anos, direcionado para mulheres empreendedoras. Essa é a história dela. Bom dia! Bom dia, obrigada pelo convite. Eu acredito muito na transformação que os negócios podem fazer nas realidades, principalmente negócios liderados por mulheres. Então, um exemplo é essa bancada aqui, de ver mulheres empreendedoras também colocando seus dons, seus talentos em prática e também tentando conciliar toda essa dança que a gente vive nesse universo feminino. Bom dia também ao Pedro, né, e a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui nessa manhã. E é um privilégio falar de um tema que eu vivo e acredito muito. Bom dia, Fernanda. Que bom, é um prazer, Fernanda, recebê-la aqui, né? A gente já estava batendo um papo aqui nos bastidores, mas a gente vai conduzir aqui a nossa conversa e daqui a pouco a gente vai trazendo curiosidades também do nosso ouvinte, Jade, fica à vontade. Exato. Então, Fernanda, a gente observa aí dentro do mercado mato-grossense, né, em torno de 28% dos negócios que acontecem no Mato Grosso, eles são negócios liderados por mulheres. A gente sabe que no Brasil é um pouco mais, depois eu até queria que você falasse sobre isso. E que no ano de 2022, a gente teve mais de 30 mil negócios abertos liderados por mulheres aqui, né? Em 2022, essa última estatística. E aí eu queria que você me falasse esse mundo da mulher e do mercado, como é que tá? Como é que você que está na ponta ali, diretamente com elas, como é que tá isso? Bom, a gente tem boas notícias. Essa aqui é a primeira informação que é importante que a gente traga aqui, né? A gente tem notícias de que existe um aumento mundial e nacional em relação à participação da mulher no mercado de trabalho e especialmente em relação ao mundo do empreendedorismo. Então, eu trouxe até aqui alguns dados interessantes para a gente começar essa conversa. Por exemplo, falando de um cenário global, a gente tem a participação na força de trabalho, né, a participação feminina, ela teve um aumento de 52% em relação aos 34,8% registrados lá nos anos 90. Então, olha como que a gente já atingiu, né, um percentual muito mais significativo nos últimos anos em nível global. Quando a gente fala de empreendedoras no Brasil, a gente tem um dado muito recente aqui do Sebrae, de março de 2024, dizendo que existem mais de 10 milhões de mulheres à frente de negócios no nosso país, o que representa cerca de quase 35% dos empreendedores brasileiros, certo? E quando a gente fala de empreendedores iniciais, que são as pessoas que estão criando um negócio do zero, a gente também tem um percentual significativo em que 46% desses negócios iniciais, eles são criados por mulheres. E existe um paralelo importante para a gente fazer aqui, Jade, né? Você, como economista, acompanha muito isso, e aqui na CBN, com certeza, essa notícia já veio muito à tona, que a gente tem hoje também um cenário muito positivo no Brasil, considerando que muitas pessoas empreendem hoje mais por oportunidade do que por necessidade, o que foi uma grande virada de chave, porque por muitos anos a gente tinha muito mais pessoas empreendendo porque não tinha uma opção, né? Não tinha uma alternativa. Salários muito baixos. Salários muito baixos, condições laborais que não eram interessantes. Então, empreendia por necessidade. E hoje a gente vê negócios acontecendo muito mais por oportunidade. Então, isso é excelente, é uma informação muito boa, porque os negócios por oportunidade, primeiro que existe uma pessoa ali que já está vislumbrando uma demanda de mercado. Né? E se a gente pensar que os negócios existem para atender a necessidade de alguém, para levar a solução para alguém, para minimizar o problema de alguém, isso em qualquer área que seja,
quando a gente enxerga uma oportunidade, né, enxerga que existe mercado para consumir aquilo e empreende para abraçar essa oportunidade, claro, utilizando ali o seu conhecimento, o seu repertório, o seu domínio, existe uma chance muito maior desse negócio prosperar, crescer e gerar cada vez mais emprego e renda. Então, somando todos esses elementos que a gente traz aqui no início, né, eu vejo com bons olhos o movimento que a gente está vivenciando, tanto em termos gerais de empreendedorismo, quanto nesse movimento específico das mulheres, né, que é onde a gente vivencia mais na pele e também atendendo as nossas clientes. E sai um pouco daquela questão, desculpa até interrompê-la, Edjeide, mas do improviso, eu acho, né, Fernanda? Porque você falava, né, é uma virada de chave, de fato. Às vezes, em razão de uma necessidade, a gente se via ali, né, meio que desesperado, preciso fazer alguma coisa, talvez perdi o emprego, preciso improvisar aqui, né, ter o meu empreendimento, me virar, e a gente sai, então, desse patamar de improviso, talvez de necessidade, para uma coisa que já é um pouco mais construída, né? Negócios que tendem, imagino, consequentemente, a dar mais certo, né? Quando você sai dessa coisa ali da necessidade mesmo para algo que você talvez se identifique mais, que goste, que viu uma oportunidade, que enxergou algo ali, como que você estava contando pra gente, né, gente? A mulher se prepara, né? Isso. E aí eu quero, assim, fazer o link, né, dos dois pontos, que é assim, também a gente tem uma mudança estrutural com relação a isso, a o Brasil aberto para atender e vislumbrar novos negócios, né? Para mim, a virada de chave veio com a implantação do MEI, do microempreendedor individual, porque ele vai dar condições, né, não só de você abrir um negócio de maneira legal, né, de você ser não só pessoa física, mas se transformar numa pessoa jurídica também, com uma carga tributária baixíssima, né? Eu lembro muito bem quando começou, não era nem R$50 que você pagava por mês, né, para ser microempreendedor individual. E ali ele tinha várias áreas, né? Só foi ampliando áreas, né, de atividade econômica que você se encaixava. Então, aquele medo que a gente tinha há 15 anos atrás de empreender, há 10 anos atrás foi mitigado com os MEIs, né? Que hoje a gente fazendo estatística do mercado, a gente já sabe que eles dominam o mercado, né? Em volume, em quantidade, porque eles são unidades pequenas de empreendimentos, de empreendedorismo, fazendo a roda girar de uma maneira muito mais tranquila e fluida, com uma baixa carga tributária, né? Sim, perfeito. Então, o ambiente de negócios melhorou, né? Então, une isso que você trouxe, Camila, com o que ela vai trazer de estatística também, e a gente tem esse ambiente de negócio melhorado aí por questões tributárias e organizacionais, né? Esse que é o detalhe. Exatamente. Pedro, tem dúvidas por aí, meu amigo? Fica à vontade. Ou Edjeide também, a qualquer tempo, vocês vão palpitando e dando pitaco por aqui. Eu quero falar um pouco, pegando essa lógica que a gente começou, né? Porque aqui a gente não está falando assim, digamos, cotas, nada disso. A gente só fazendo posicionamentos, né? E aí, existe palavras semânticas que a gente traz muito, empoderamento e posicionamento, né? Sim. E aí, o teu marco como mentora é trabalhar posicionamento, né? Feminino dessa pessoa sendo empreendedora. Então, me fala um pouco dessa palavra, posicionamento. Posicionamento. Eu quero trazer aqui duas perspectivas muito importantes. Uma, quando a gente fala de posicionamento, é um dos conceitos do marketing, né? Que é uma das minhas áreas de atuação e de estudo. Quando a gente fala de posicionamento do marketing, pensando aqui na vida prática, tem a ver com como que você quer ser vista, como você quer ser reconhecida. Quando alguém cita seu nome, lembra de você, te convida para um evento, quais são os adjetivos que essa pessoa usa para se referir a você? E aí é importante entender se existe uma coerência nisso, né? Se você está sendo lembrada, percebida e vista e reconhecida da forma como você deseja. Então, posicionamento tem a ver com pensar em qual é a mensagem que você quer transmitir, como é que você quer que as pessoas tenham uma imagem clara a seu respeito. E estratégico, lembra sempre que assim, não existe estratégia sem um objetivo. Então, primeiro a gente tem que ter muita clareza de qual é o nosso objetivo. Em cada momento da vida, a gente vai falar sobre isso também. Mas qual é o meu objetivo nesse momento como profissional?
E aí esse objetivo, respeitando os meus valores, meu momento de vida, né, o que eu tenho para entregar, ele vai dizer qual é a estratégia que eu vou usar para me posicionar a fim de atingir esse objetivo. Então, primeiro, existe esse conceito do marketing que eu trabalho diretamente ali com essas clientes, que é um público 38, 40 mais. Então, são mulheres que já têm uma bagagem, já têm uma trajetória, já têm experiência, né? Já são reconhecidas profissionalmente, já têm fila de espera, agenda cheia, e tem muito conhecimento para disponibilizar. Então, esse é um cenário em que a gente precisa saber como é que a gente embala isso, como é que a gente apresenta isso de uma forma adequada, coerente e realmente, assim, com essência, com verdade, com respeito e coerência a quem ela realmente é. Aquele diferencial que ela realmente tem. Né? Esse é um desafio muito grande que a gente vê, porque eu atuo prioritariamente com mulheres da área de serviços. Então, são médicas, advogadas, engenheiras, consultoras, palestrantes, muitas vezes. E aí, o desafio é justamente pensar assim, né? Puxa, eu sou dentista, sou psicóloga. Aprendi a trabalhar onde? Em consultório, em clínica e em escritório. Né? E agora, depois que eu tenho toda essa bagagem, como é que eu me posiciono para me diferenciar? Sendo que todo mundo aprendeu quase que a mesma coisa. Mas existe um conceito, quando você pergunta, né, sobre empreendedorismo feminino, é um conceito que eu aprendi aí navegando em outros horizontes, para além do mundo dos negócios, que tem a ver com a forma como a gente se posiciona na vida. E eu acredito muito nessa nossa integralidade como ser humano. Principalmente nós, mulheres, a gente precisa cuidar mais disso. Né? Precisa cuidar de que, assim, como é que eu me posiciono na vida quando eu sou mãe? Como é que eu me posiciono na vida quando eu sou mulher, quando eu tenho a minha identidade, o meu momento? Né? Quando eu lembro quem eu sou, independentemente de filho, de marido, de seja lá o que for, né? Do trabalho, como é que eu me identifico? Como é que eu me posiciono em relação à minha família, por exemplo, ali aos meus pais, aos meus irmãos, aos meus amigos? Então, cada ambiente desse, olha que interessante essa perspectiva, né? Porque ela amplia um pouco o olhar. Cada ambiente desse, ou cada contexto desse, ele traz uma oportunidade para a gente se portar, para a gente se posicionar perante a vida de uma forma. E o que eu vejo acontecer muito com essas clientes, com essas mulheres, né, com as quais eu convivo, é que às vezes existe uma bagunça nesse sentido, sabe? Uma confusão. Porque quando a gente está ali atuando como empresária, né, quando você está à frente de um negócio, essas mulheres com as quais eu trabalho, ela já está num nível em que, assim, ela já não está mais só num espaço físico, ela já é uma empresária. Ela já tem que aprender a liderar, já tem que entender sobre gestão, já tem que investir em outras coisas. Então, aquilo ali pede uma postura, né, uma posição. Agora, em casa, é outra coisa. Né? Com os filhos é outra coisa. Às vezes, com as amigas é outra coisa. Então, é importante a gente saber o momento de cada coisa e como que a gente se posiciona, como a gente se coloca em cada circunstância. Então, é interessante, assim, trazer o olhar mais profissional da estratégia, do direcionamento, saber que esse é um pilar do marketing, mas também saber que a gente está na vida, né? Que nós somos um ser integral. Então você fala não é só como uma questão de construir um modelo de trabalho, é muito mais do que isso. É encontrar, levando em consideração mulheres de 38, 40, é um outro posicionamento, que não só necessariamente a questão da conquista até ali, daquele espaço de trabalho, é isso, Fernanda? Exato, Pedro. E você trouxe um ponto super interessante, que assim, o que a gente observa muito? Neste momento da vida, muitas delas, elas vivem o que eu chamo de revisitar o seu parâmetro de sucesso. Justamente por isso, porque elas fizeram todo um esforço, né, naquela busca de, nossa, vencer na vida mesmo, de fazer a coisa acontecer, de conquistar um espaço, conquistar um nome e tudo mais. Mas isso teve um preço. Muitas vezes isso custou algumas coisas, e coisas que não voltam mais. Então, hoje, quando elas estão já nesse patamar de já ter mais estabilidade financeira, já ter uma estrutura, já ter bagagem, o que acontece? Elas começam a se sentir incomodadas. Nem sempre fica tão claro essa história de, nossa, eu posso revisitar o meu modelo de negócio, eu posso rever, né, a forma como eu estou direcionando aqui a minha vida. Mas existe claramente esse incômodo. Então, eu trago sempre essa provocação da gente olhar para a forma como se posiciona na vida. Por quê? Porque você pode, né? Você que está vivendo isso que a gente está falando aqui, você pode se permitir reajustar a rota. E tem uma coisa, aproveitando a pergunta aqui do Pedro, que eu vejo que pouco se fala, e que bom que a gente está tendo esse espaço aqui, essa oportunidade para falar sobre isso, é que essas mulheres, elas são apaixonadas pelo que fazem. Né? Então a gente vê assim, pessoas que amam o que fazem, vivem aquele grande dilema ali da carreira e da maternidade, que a gente escuta muito,
Mas elas querem justamente transbordar o conhecimento já adquirido, né? São mulheres executoras, realizadoras, então elas querem pensar assim, puxa, eu aprendi, pensa, né? Aqui economista, jornalista, minha formação em Direito e Publicidade, a gente aprendeu o quê? Essa coisa um pouco mais previsível, os formatos de trabalho um pouco mais previsíveis. E hoje, graças a Deus, a gente tem no mercado muitas outras possibilidades, que envolve justamente isso, você trazer o seu conhecimento, trazer a sua história, trazer a sua bagagem. A história de vida é muito importante também, não só a parte técnica, né? Para que você possa embalar isso de uma forma que você entregue algo de valor para as pessoas, por exemplo, por meio de uma palestra, de uma mentoria, de um curso. Esse principalmente é um trabalho que eu faço muito, de forma que isso não te demande tanto tempo, para liberar tempo, não só para se cuidar mais, para estar mais presente na família, como também para dar vida para novos projetos. Fer, a gente vai precisar fazer um intervalo bem rapidinho, uma pausa obrigatória por conta da rede, mas a gente já retoma o nosso bate-papo, é bem rápido. Perfeito. 39 já agora, de volta aqui na CBN Cuiabá. Amanhã de quinta-feira a gente tem esse encontro com a Edjeide Fernandes para falar um pouco sobre economia. A cada quinta-feira ela traz um tema novo aqui pra gente debater, e hoje falando sobre empreendedorismo e voltado para o empreendedorismo feminino. A Fernanda Arantes, que é mentora de posicionamento estratégico, tá aqui conosco, nos faz companhia nessa manhã. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, manda pra gente, 659-9803-5580. Fiquem à vontade, Pedro e Edjeide, para seguir aí o nosso bate-papo. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, ainda nessa questão que a Fernanda tratava ali. Saber dela, assim, temos essa característica ali de 38 mais 40, né? Alguém já tem uma experiência experimentada e tudo. Mas em que momento ela pode perceber que é necessário, como você disse, de um reposicionamento? Que coisas acontecem, digamos assim, para que essa pessoa empreendedora que tem sucesso, mas tem esses questionamentos que você abordou, em que momento ela percebe esse estalo? Tem um acontecimento? É possível ter essa percepção, Fernando? Sim, Pedro, excelente pergunta, porque isso é uma coisa que muitas vezes é justamente o que dá esse estalo, né, para falar, nossa, preciso mudar alguma coisa, preciso rever aqui alguma coisa. Um exemplo do que acontece é a pessoa começar a perder espaço de mercado para outras pessoas menos preparadas, né? Menos preparadas, mas que muitas vezes estão ali aparecendo. Então, alguém que está ali no digital, sabe? Alguém que está fazendo fotos corporativas, né? A gente sempre trabalha isso. Tudo isso é importante. A presença digital é muito importante, ter as fotos corporativas é importante, você cuidar da forma como você apresenta o seu trabalho é muito importante, mas o fazer o básico muito bem feito, né? Ter muita competência, muita responsabilidade com a entrega, ainda é realmente o primeiro passo. Então, muitas dessas mulheres, justamente por serem pessoas que se dedicam a fazer uma entrega com qualidade, com excelência, elas às vezes ficam sempre pensando assim, nossa, eu tenho que investir em mais conhecimento, porque tem sim a questão da idade, né, que bate um pouquinho e fala assim, nossa, agora para eu não perder espaço, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar atualizada. Então, muitas vezes ela investe mais ainda na parte técnica, certo? Na área fim. E não olha muitas vezes para outros conhecimentos complementares como habilidade de gestão, de negociação, de oratória, de liderança, de presença digital. E aí vem esses outros agentes, né, essa concorrência no mercado, muitas vezes com menos qualificação, com menos entrega, com menos responsabilidade, e está ali aparecendo. Então, muitas vezes, esse é o momento em que elas se incomodam, sabe? Começa a pensar, opa, e agora, né? Eu vou perder espaço, sabe? Eu poderia já estar fazendo uma coisa diferente, né? Eu já tenho conhecimento para, por exemplo, entregar o meu conhecimento. E eu vejo muitas, assim, se preparando, estudando muito, buscando novos conhecimentos e não sabe exatamente para quê. Justamente por conta disso que eu falei anteriormente, que assim, a gente não foi muito conduzida, né? Para pensar que, olha, você pode daqui a pouco entregar, por exemplo, o seu conhecimento num formato de palestra, de mentoria, você pode ensinar pessoas que estão começando na carreira, você pode fazer isso de uma forma mais enxuta ali, que não vai ocupar tanto seu tempo. Então, elas ficam muitas vezes só sentindo o incômodo de perder espaço de mercado, de muitas vezes o cliente, né, o paciente chegar e falar assim, nossa, mas e fulano, né, que acabou de entrar no mercado e está fazendo tal coisa. E ela começa a sentir esse incômodo. Então, muitas vezes, esse sim é o sinal
para que esse novo momento aconteça. E aí também hoje, né, no mercado, nesses grandes eventos, nas convenções, nos seminários, mais dessas áreas técnicas já começaram a falar sobre essa importância de você ter a presença digital, sobre a importância de olhar para a gestão, porque são pessoas que elas já têm um negócio. Ainda que seja uma equipe pequena, ela tem uma equipe. Então, outra coisa que acontece é a dor de não saber lidar com esse negócio, né? A dor de pensar assim, nossa, eu tenho uma equipe ainda que pequena aqui, mas como é que eu lidero? Como é que eu delego? Como é que eu sei o que eu posso delegar e o que ainda precisa ser eu a fazer? Né? Porque o cliente, ele compra primeiro ela e depois compra o que ela faz. Primeiro compra a marca, o nome dela, o conhecimento dela e depois o que ela faz. Então, ela ainda se sente insegura de sair um pouco do negócio e de repente perder credibilidade, sabe? E de não fazer uma entrega com tanta qualidade. Então existem esses dois movimentos, um de mercado, um dessa concorrência que chega para o mercado e traz um pouco desse susto e essa preocupação, e também o próprio dia a dia, de se ver ali assoberbada com tantas atividades, porque agora o negócio dela cresceu, ela não tem como dar um passo atrás, e ela também não foi preparada para isso. Então, muitas vezes, em vez de investir, por exemplo, em mais conhecimento específico da área, ela poderia estar investindo e nessas outras coisas que vão gerar muito mais segurança, sabe? E clareza de quais serão os próximos passos. E esse posicionamento, a gente fala assim, que é o grande norte, sabe? É o que vai direcionar para que todas essas outras áreas deslanchem. E aí, eu acho que vive aquela crise de geração. Porque a gente vem, né, dos 40 mais, que eu incluo, ela vive aquela situação de que ela foi formada tecnicamente para fazer um X, né? Uhum. E aí esse mundo novo vai falar para ela assim, não, você vai ter que saber fazer o X, mas você vai ter que liderar, mais você vai ter que entrar nas redes sociais, mas quantas clientes minhas chegam, mas vou ter que ir pro comercial e vou ter que falar, eu vou ter que apresentar. Não, eu queria estar aqui médica, né? Eu queria estar aqui só operando ou só consultando, né? Nesse sentido. E aí ela, não, agora você virou empreendedora, você tem esse trabalho como empreendedora e você vai ter que fazer outras competências, como liderar pessoas, trabalhar a parte comercial, trabalhar, sim, a parte de processos internos e ainda saber um pouco de finanças também. Né? E é crise. Ai, ninguém aguenta saber de tudo e de jeito. Mas é isso que ela tá trazendo, tá, né? Difícil a vida. É essa crise que a gente acaba tendo de sair de um mundo de ser só técnica, porque você falou que você trabalha com principalmente mulheres na área de serviços, né? Uhum. E ir para esse mundo desse empreendedorismo e com algo a mais, porque como você também disse, vem com a galera dos 20 anos, 25 anos, que já nasceu nesse mundo novo, que ela inclusive não quer trabalhar para você de 40, 50 anos, ela quer trabalhar para ela mesma, e aí ela vem lá, pega um celular e faz toda a dinâmica, entrega bastante, e a pessoa muito técnica, sabendo muito, muitas vezes não entrega a capacidade de informação que uma de 20 ou 25 anos ela vem a entregar, né? Sim. E que bom que isso acontece, né? Porque aí dá um susto, né? É aquela coisa da ameaça, né? Você vai ter que crescer, não é? Não é verdade? Exatamente. Eu vejo, assim, muitas clientes falando justamente sobre essa dificuldade de estar no digital, né? De falar, meu Deus do céu, mas eu tenho trava, eu não sei como é que eu falo e tudo mais. Então, assim, tudo isso a gente aborda, né, nos nossos trabalhos, mas o ponto principal é realmente entender qual é o posicionamento, qual é o objetivo dela, o que ela quer, quem ela quer atender, sabe? Justamente para reduzir essa ansiedade, para reduzir essa pressão de ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, quando a gente tem mais clareza de qual é o negócio dela, quem é o perfil de cliente, quais são os diferenciais, o que ela quer de fato entregar e o que ela não vai entregar, isso simplifica muito a vida, porque aí ela fica em paz. É claro que, assim, eu vejo que empreender, diferente do que às vezes as pessoas acham, né, por aí, é um jogo muito ligado, no meu ponto de vista, a autoconhecimento, autorresponsabilidade e crescimento contínuo. É porque o tempo todo a gente está em processo de aprendizagem. O tempo todo, todos os dias. E outra coisa, né? A autorresponsabilidade é muito importante, porque ninguém vai bater na sua porta e falar assim, olha, hoje, né, você precisa fazer tal coisa. O mercado vai dizer, o cliente vai dizer, né? E, enfim, os números vão dizer. Sua conta corrente vai dizer. Perfeito. Os números vão dizer muito, né? Vão dizer muita coisa ali.
Então, é muito importante a gente entender que é, sim, um processo que é extremamente dinâmico e que precisa, muitas vezes, desse suporte, desse andar junto, de ter alguém que possa orientar, que possa ajudar a diminuir um pouco essas inseguranças e todos esses conflitos internos, porque a gente já tem muitas coisas com as quais se preocupar, né? Pensa, fora do trabalho, a gente já pensa em um monte de coisa para dar conta. É aquela, nossa, eu tenho que dar conta. E aí entra o que eu sempre vejo, assim, né? Na vida familiar, a importância de ter uma boa rede de apoio. Uhum. Gostei do da expressão, jeito que rede de precisar. apoio, né? Isso, aprendi essa depois da vinda do Theo. Rede de apoio. E na vida uma profissional, sem rede de apoio. Buscar sempre ter um conhecimento, assim, mas o conhecimento do momento, conhecimento necessário. Não é para ficar ali na obesidade mental, tem que aprender tudo. Mas qual é o conhecimento necessário agora, neste momento, que cabe na minha vida, que cabe no momento atual, para que eu dê o próximo passo e contar com pessoas qualificadas. Uhum. E esse é um ponto que eu vejo assim que pouco se fala, mas na prática é substancial para a gente conseguir dormir à noite, sabe? Para conseguir respirar um pouco mais. Então, se eu tenho pessoas boas por perto, ainda que sejam 2, 3 ali inicialmente, até essa equipe crescendo, isso faz com que a gente se sinta mais segura, sabe, para delegar, para crescer junto. E a importância da rede de apoio também no ambiente profissional para ter com quem conversar. Porque são conversas que nem sempre a gente tem com a família ou com as amigas. É importante entender quem que tá vivendo o que eu estou vivendo, quem que sente também algo parecido, para que a gente possa fazer uma troca bacana aqui junto. Eu tenho uma dúvida, mas antes o Pedro Panoc tem um recadinho para nossa audiência. Eu vou pedir para ele trazer e já a gente traz uma pergunta aqui para Fernanda. Obrigado, Camila. Vou falar com a nossa audiência. Você já parou para pensar enquanto um bebê precisa de cuidados, de ajuda e atenção para se manter sempre bem e seguro? Assim como os bebês, os idosos também merecem nossa atenção e carinho por tudo que já viveram e ainda têm para nos ensinar. Além de todas as dificuldades que a idade traz, como a saúde mais frágil e as limitações físicas, os idosos enfrentam problemas ainda mais graves, como o abandono, a violência doméstica e o preconceito. Para combater essa triste realidade, a Assembleia Legislativa trabalha criando leis que buscam proteger, valorizar e assegurar os direitos das pessoas idosas do nosso Estado, como o acesso gratuito ao transporte público, o incentivo à educação tecnológica, o combate ao etarismo e outros. Porque dignidade, respeito e atenção devem ser para todos, seja quem acabou de chegar ou quem já fez muito nessa vida. E viver bem deve ser o melhor de toda a idade. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, perto de você, para a mudança acontecer. Camila Edjeide. 9h50, você que está sintonizado aqui na CBN Cuiabá, acompanhando pela 95.9 FM, também pelo YouTube e Facebook, a gente está falando aqui na companhia da Edjeide, da Fernanda Arantes, sobre empreendedorismo feminino. Eu queria voltar um pouquinho num tópico que você falou mais no início, Fernanda, que você tratava, né, respondendo a Edjeide, da questão do posicionamento, que é basicamente como é que você quer ser vista, como é que você quer ser reconhecida, quais os adjetivos, né, que as pessoas costumam usar para te definir. Esse posicionamento, a gente está falando especificamente do que eu estou empreendendo, da minha atividade, ou ele tem que ser levado também para outros aspectos da vida? Porque a nossa conversa aqui sempre é esse ciclo, né? Tô ali falando do trabalho, da família, dos filhos. Esse posicionamento, ele tem que existir em toda essa cadeia, e mais do que isso, ele pode ser diferente para cada aspecto da nossa vida. Por exemplo, o que a pessoa usa para me definir ali no meu ambiente de trabalho? Ela é focada, ela é responsável, correta. Mas e lá na casa dela? Vixe Maria, deplorável. Existe isso? A pessoa costuma ser diferente em cada aspecto? Ou aí a gente está falando de coisas distintas? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Legal, muito boa. Muito boa pergunta, Camila. Assim, a gente está falando o que vai aparecer em todos esses ambientes, todos esses contextos. Os nossos valores pessoais, certo? Que aí é uma outra coisa e é inclusive um critério para a gente tomar decisão no dia a dia. Então, o que é valor para mim em cada contexto? O que é valor para mim como mãe? Isso vai direcionar a minha postura como mãe. Isso vai direcionar se eu vou dedicar mais tempo, por exemplo, quando os meus filhos são pequenos, e a forma como eu educo. Isso vai direcionar o tipo de escola que eu escolho. Isso vai direcionar a forma como eu faço a gestão ali do meu ambiente, né, pensando nessas crianças.
Então, isso tem a ver muito com os valores que a gente tem. E esses valores, eles costumam ser enraizados, né? Então, eles são os mesmos em todos os ambientes. Eles se apresentam em todos esses contextos. Profissional, na amizade, como filhos, como amigo, como irmãos, como voluntário, muitas vezes cidadão, certo? E também como profissional. O posicionamento, né, de uma forma bastante semelhante com essa linha de raciocínio, também a gente pode ter um posicionamento em cada ambiente da nossa vida. Agora, profissionalmente, claro, né, é importante que você tenha uma postura que tenha coerência, consistência e constância. Então, quando eu sou uma profissional, para que eu seja reconhecida de uma determinada forma, isso precisa ser recorrente. Não adianta em um dia eu ser responsável, no dia seguinte eu jogar tudo pro alto, certo? Não adianta, assim, cada dia eu estar falando de uma coisa totalmente diferente para que eu seja percebida como uma especialista em uma determinada área. Então, profissionalmente, a gente precisa pensar, né? Quais são os temas sobre os quais eu falo? Qual que vai ser a minha postura? O que as pessoas podem esperar da minha entrega? O que caracteriza as minhas entregas? O que caracteriza o meu jeito de trabalhar? Então, isso vai dizer muito sobre o seu posicionamento profissional. E sim, você pode ter posicionamentos diferentes em cada ambiente, né? Lembrando que os seus valores pessoais, eles vão aparecer em todos, vão ser praticamente os mesmos em todos, mas você pode ter posturas diferentes em ambientes diferentes. Então, ali como mãe, eu não vou, de repente, eu vou procurar ter uma postura mais amorosa, mais acolhedora e tudo mais, mas, por exemplo, no meu trabalho, eu também zelo por ter uma escuta ativa. Então, eu levo isso também para o ambiente familiar. Mas tem coisas que elas vão ser diferentes mesmo, né? Então, assim, até é importante a gente falar sobre isso, porque não é um jogo em que todas as peças se encaixam perfeitinhas, né? Perfeitamente. Não sei nem se seria tão bom se fosse assim. Mas é uma dinâmica. Então, existe sim um posicionamento para cada área e existem os nossos valores pessoais que nos norteiam em todas elas. Perfeito. 9h54, gente, fica à vontade. E nesse jogo todo, a gente vai falar de equilíbrio. E aí, como que fica o equilíbrio nessa história, né? Das várias chapéus que a gente precisa colocar e tocar. Fica desequilibrado, né? Volta e meia a gente costuma falar aqui, né? Completamente desequilibrado. Completamente desequilibrado. Tem uma coisa que eu percebo muito, sabe? Lidando com essas mulheres, né? E vivenciando também, né? Porque tudo que eu tô falando aqui são coisas que eu vivencio ou na minha própria pele, na minha própria vida, porque eu também tenho o meu próprio negócio, enfim, também preciso cuidar de todas essas facetas, como mãe, como esposa e tudo mais, cuidar da casa, meu Deus do céu, né? 1000 coisas. E também eu vejo isso muito com as mulheres que eu trabalho. E aí, existe muitas vezes uma busca incessante por equilibrar as coisas. Mas eu falo, gente, né, eu não defendo essa linha do equilíbrio, porque equilibrar consiste em atribuir o mesmo tempo, né? Você dividir o seu tempo em áreas iguais ou fazer as coisas numa mesma proporção. E em cada fase da vida, o que eu digo sempre, né, nas mentorias e nas palestras? Eu sempre digo assim, em cada fase da vida, a gente vai ter algumas prioridades, que já era para ser uma só. Certo? Prioridade já era para estar no singular. A gente já convencionou aqui que já tem algumas. Então, em cada fase da vida, tem algumas áreas para as quais nós vamos dedicar mais o nosso tempo. O que é importante leva mais o nosso tempo, certo? E aí, então, assim, muitas vezes a mulher, ela se compara com ela de antes, por exemplo, com ela antes de ter filhos, ou ela compara com quem ela almeja ser daqui a 10 anos, ou ela tem alguém que a inspira muito e que está vivendo uma outra fase de vida. E às vezes ela está se comparando. Né? Então, por exemplo, eu estou aqui com um filho de 2 anos e meio, uma outra na barriga, e eu tenho, por exemplo, uma mentora que ela tem 48 anos. Os filhos dela são grandes. Então, ela vive um momento profissional em que ela pode se dedicar muito mais ao trabalho do que a fase em que eu estou vivendo. Com certeza. Então, não é justo comigo mesma, ela nem sabe disso. Nem precisa saber que às vezes, nossa, né, eu queria estar assim, fazendo tudo isso. Mas não é justo que a gente se compare com o incomparável, certo? Então, assim, é importante entender qual é o momento de vida atual, o que é prioridade na sua vida agora e dedicar mais tempo para isso. Não significa não dedicar tempo para as outras coisas, mas talvez dedicar menos tempo, fazendo uma proporção diferente. E daqui a pouco, essa rota volta, né? Essa rota se ajusta de novo. Justamente por conta do que a gente falou no início. Tem coisas que não voltam mais. E a gente está falando aqui, sobretudo, de pessoas, de mulheres que precisam, que podem viver uma vida com mais sentido. Né? Isso é o que eu mais acredito, que eu mais defendo.
que o nosso trabalho seja um caminho também, assim como a nossa vida, para que a gente viva com mais significado. Então, ter a clareza de que, às vezes, a gente vai viver o desequilíbrio e vai precisar não equilibrar, mas conciliar papéis, eu acredito que seja um caminho mais saudável. Edjeide, a gente tem uns minutinhos ainda antes do Repórter CBN. Eu vou pedir para vocês ficarem mais um pouquinho aqui pra gente, pra reta final do nosso bate-papo, mas tem um áudio especial chegando aí, Pedro, esse de 49 segundos que eu mandei agora, antes da nossa pausa pro Repórter. Dá tempo da gente reproduzir pras meninas? Sim. Então vamos escutar. Muito bom dia, Camila Ribeiro, Pedro Panóquio, Washington, Anderson, Thaisa, todo o timaço do Jornal da CBN Cuiabá. E muito bom dia a você, ouvinte, audiência qualificada. Você reparou, né, que eu estou passando mais cedo hoje para parabenizar esse faleiro incrível, não poderia ficar de fora, inspirador, e registrar o meu carinho, a minha admiração a Fernanda Arantes, que está aí super competente, dona de uma energia linda, desenvolvendo um belíssimo trabalho que com certeza nessa manhã tocou a muitas pessoas, muitas mulheres que se desdobram nas funções no início de ano, uma pauta incrível para incentivar o empreendedorismo feminino. Um abraço, beijo e até às 14 horas. Tá aí, Fernanda. A Marcela fez questão de passar por aqui. Já ela vai estar aqui no estúdio, mas fez questão de deixar o abraço. Fica à vontade para retribuir aqui, Marcela Vasconcelos. Chegou mais cedo hoje. Que lindo, gente. Tem que cuidar com esses áudios, hein? Gestante aqui. Emociona. Como é o nome da baby que tá a caminho? Maria. Já é mãe do Theo, né? Mãe de do 2 Theo. anos e meio. E agora Maria. E agora Maria. Chega quando? A Marcela tava falando dela ontem aqui pra mim. Ela falou, já tá Sério? quase chegando. Eu falei, gente, mas faz esses dias a Marcela contou que a Fernanda tava grávida. O negócio é rápido. É ligeiro, acelerado. Chega quando? Início de junho. Ah, bem aí já. Bem Vem aí. aí. Vamos fazer entrevista enquanto isso. Pedro, o repórter já tá nos chamando? Vamos fazer um intervalo? Tem 2 minutinhos ainda, Edjeide. Tem algum tópico que dá pra gente tratar ainda antes da nossa pausa? Fica à vontade. Essa história do equilíbrio que ela estava falando, eu estava até comentando com ela, né? Que em economia a gente possui uma teoria chamada equilíbrio dinâmico. E aí, o equilíbrio dinâmico é assim: sempre vai estar em desequilíbrio. Quando equilibra, vem alguma variável e desequilibra de novo, exatamente para ter, em cima da ameaça, a oportunidade de crescer. E aí, a gente como empreendedoras, né, e vendo a vida de outras empreendedoras, se cobra tanto, Camila, mas é aquela história, tá tudo bem não ser 100% em tudo, Sim. né? E você buscar não se cobrar tanto, não deixar largado, né? Mas até que ponto eu posso delegar, a história das redes de apoio, né? Muitas mulheres, a gente sabe disso, vivencia isso, eu, muito mais velha que você, a gente percebe que teve lá atrás, elas tomaram decisões ou de não ter filhos, porque a carreira profissional dela estava avançando, ou ter um filho apenas, né, não se dar o direito de gerar um irmão pro bebê que ela já tinha, para ser essa unidade, porque ela falou, não, mas isso tá caro, porque o mundo tá horrível, porque eu não vou ter tempo para cuidar, eu não vou ser uma boa mãe. Chegou a ter essas expressões para mim, e aí elas digamos assim, deixaram isso de lado, mas é como falou, agora o passado é passado e vamos para frente. Foi decisão que você tomou, não se culpe, né? E siga. Não se martirize. Exatamente, siga. Por quê? Porque o equilíbrio é dinâmico, porque as coisas vão ficar subindo, as coisas vão ficar desequilibrando, caindo, elevando de novo, e é nesse processo todo que você vai se moldando como pessoa também, né? E aí você vai construir uma carreira. E é isso. E a autoestima, né? E é aquilo que você enxerga de você para você que importa. E se não tá legal, as redes de apoio é importante. Com certeza. Agora sim, Pedro. Agora sim, a gente faz uma pausa rapidinho e já a gente tá de volta pra reta final aqui do nosso bate-papo.
Aqui na CBN Cuiabá, amanhã de quinta-feira, agora 10 horas e 10 minutos, estávamos fazendo uma terapia em grupo aqui nos bastidores, ó, quase perdemos a hora de voltar para o ar, compartilhando histórias, experiências, mas seguimos aqui para a reta final do nosso bate-papo, nessa manhã falando sobre empreendedorismo feminino. Edjeide Fernandes nos faz companhia todas as quintas e hoje trouxe como convidada a Fernanda Arantes, que é mentora de posicionamento estratégico. Antes da Edjeide trazer ali a última dúvida dela, só queria, Fernanda, também que você contasse pra gente, né, e também para essas mulheres que estão nos acompanhando, os homens, enfim, toda a nossa audiência. Como é que eu quero ser visto? Como é que eu quero que as pessoas me reconheçam? Os adjetivos que eu quero que elas usem pra mim? Mas na hora de eu absorver tudo isso, quem que eu tenho que ouvir? Porque eu convivo com centenas de pessoas, né, diariamente, todas nós. Mas e aí? Um fulano espera isso de mim, o outro espera aquilo, o outro espera aquilo. No final das contas, eu tenho que dar ouvido pra quem, né? Porque eu acho que essa é uma dúvida também de muita gente. Gente, aqui as perguntas hoje estão maravilhosas, né? Meu Deus, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando. Primeira coisa, ouvir você mesma. Primeira coisa, entender quem você é. Porque falar de posicionamento realmente passa por esse caminho de ver se nós estamos sendo coerentes com a imagem que estamos transmitindo, com a mensagem que a gente transmite, com o trabalho que a gente leva adiante. Agora, se você não souber quem você é, e claro que isso é uma busca de uma vida inteira, um processo de autoconhecimento, ele é constante mesmo, contínuo, você fica muito vulnerável às opiniões alheias, certo? Isso tem a ver com quem a gente ouve. Então, eu acredito muito assim, ouça primeiro quem você é, sabe? Tenha ali o seu momento, principalmente nós mulheres, né? De termos a intuição, de se conectar com a sua verdade, com o seu momento, entender o que é prioridade para você, o que é valor para você, para que isso realmente norteie os seus próximos passos nesta fase da sua vida. Então, traga primeiro para si essa potência, certo? Essa coerência. E depois, seja seletiva com quem você ouve. Porque, por exemplo, em termos de profissão, em termos de trabalho, é importante ouvir. Eu sempre falo para as minhas clientes, né? Ouça os seus clientes ideais. Ouça pessoas que entendem da sua jornada. Ouça pessoas que entendem da sua realidade. Então, se eu vou fazer uma pesquisa sobre investimento, por exemplo, eu vou falar com alguém que entende um pouco mais sobre investimento. Se eu vou falar sobre essa conciliação de papéis, eu vou falar com alguém que eu entendo que faz isso muito bem, certo? Se eu quero alcançar, por exemplo, um patamar financeiro, eu posso buscar ajuda, posso pedir orientação, conselho, uma mentoria, um curso de alguém que já atingiu esse resultado. E quando se trata de fazer pesquisa, por exemplo, para ver se existe essa coerência entre adjetivos, né, características, se eu estou sendo percebida da forma que eu desejo, ouça os seus clientes ideais. Quem são os seus clientes ideais? Aqueles bons clientes que você gostaria de replicar por 1000. Né? E aqui eu não estou falando só de bons clientes pagantes, estou falando de pessoas que acreditam no seu trabalho, e que existe reciprocidade, que você também admira, você também respeita, sabe? Pessoas que você sente que também cresce ao estar perto delas. Então, é muito importante ter filtro. Por mais que às vezes a família seja ali muito próxima, por mais que os nossos pais muitas vezes tenham a melhor das intenções do mundo, né? Os nossos irmãos, as nossas amigas, nem sempre a gente vai ouvir, não é que não é para ouvir, mas nem sempre esse vai ser o critério para escutar sobre determinados assuntos. Então, entenda qual é a sua necessidade, qual é a sua prioridade e busque pessoas que realmente possam agregar, porque essa jornada do empreender, ela pede muito esse movimento de estar junto, senão a gente se sente muito só. E é importante, sim, buscar uma rede de apoio que compreenda a sua realidade, as suas necessidades e o seu dinamismo daquele momento. Muito bem, 10 horas e 13 minutos. Posso só trazer um recadinho, Pedro Paroc, antes aqui do questionamento da Edjeide? Agora, 10 horas e 13 minutos. Em Mato Grosso tem hospital sendo construído por todo lado. E não é nenhum, nem dois. O governo do estado está construindo 6 grandes hospitais. Aqui em Cuiabá, as obras do Hospital Central, que estavam paradas por 34 anos, agora estão na fase final. O prédio é imenso, meus amigos, com 5 andares e área total de 32 mil metros quadrados, onde serão realizadas cirurgias de alta complexidade como coração e cérebro. Os quartos de enfermaria ocuparão um andar inteiro, a UTI adulta terá 30 leitos e a UTI pediátrica será a única do estado com leitos individualizados. Isso significa que a família terá um espaço confortável para acompanhar o paciente. Um hospital desse porte, é claro, merece equipamentos de ponta e eles já estão chegando. E peraí, porque tem mais. Em todo o estado, outros 5 hospitais estão sendo construídos, aqui em Cuiabá, o Júlio Miller, e no interior, em Juína, Alta Floresta,
Floresta, Confresa e Tangará da Serra. E ainda quer saber o melhor? São todos hospitais públicos. É o governo de Mato Grosso fazendo a saúde funcionar. Edjeide Fernandes, fique à vontade. Falamos principalmente das 40 mais. E aí, com toda essa sua capacidade, compreensão, entendimento, conhecimento dessa jornada, já que você mentora posicionamentos, né, estratégicos, eu queria que você falasse para as jovens, as que querem empreender agora, tá iniciando o processo, tá tentando colocar a cabecinha no mercado. Conta aí pra gente, fala aí com elas sobre isso. A dica de milhões. Nossa, dica de milhões. E é um movimento que a gente já viveu, né? Então, muito, muito oportuno também essa fala. Primeira coisa, comece. Mas comece por onde? Comece observando o que você tem de conhecimento, o que você tem de área de domínio, de área de interesse, por quê? Porque isso vai responder o porquê você quer começar a empreender. É preciso, antes de tudo, no meu ponto de vista, entender assim, por que eu quero começar esse empreendimento? Porque é essa resposta que vai te ajudar nos dias desafiadores. E eles acontecem, né? Acontece para todo mundo, principalmente nesse universo de empreender. Então, ter clareza de por que você quer empreender, entender se você está usando ali o seu conhecimento, os seus dons, os seus talentos ou alguma área de interesse, justamente para que você tenha gás para poder buscar conhecimento para que esse negócio se perpetue, certo? Então, lembra do que a gente falou lá sobre o cenário de mais oportunidade. Quando a gente empreende por oportunidade, normalmente essa pessoa está colocando ali muito da energia dela, muito da convicção dela, muito do jeito dela de ser, de fazer as coisas, certo? Dos valores pessoais dela vão aparecer muito aqui também. Então, isso é muito importante entender se você está tendo clareza do porquê você quer fazer, se você tem... E se não for uma clareza 100%, não precisa, você pode ter um norte, tá? Comece com um norte ali, com um rumo. Depois, veja se você está usando suas áreas de conhecimento mesmo, ou área de interesse. Isso vai ser fundamental para você conseguir se manter nesse ritmo. E escute boas pessoas. Escute pessoas que já chegaram nesse patamar, pessoas que realmente você admira, que você respeita, que possam realmente te orientar de uma forma adequada, respeitando o momento que você está vivendo também, certo? E busque conhecimento contínuo. Seja uma apaixonada por aprender. Uma apaixonada por aprender e uma apaixonada por executar, porque o resultado ele acontece na ação. Então, quando a gente fala de entender em quais áreas você quer atuar, ouvir as pessoas, a gente está falando de dois pressupostos muito importantes de quem está começando, né, para quem está começando, que é pesquisa e planejamento. Agora, além da pesquisa, de saber pesquisar, que são ouvir as pessoas que você pretende atender. Lembra, né? O negócio ele precisa atender alguém. Então não adianta ter uma ideia linda, maravilhosa, sendo que ninguém quer comprar aquilo. Só você, o negócio para você mesmo. Então escute pessoas que possam te dar uma opinião interessante sobre empreender e escute também quem entende o seu perfil de público, tá? Isso vai trazer muitos elementos. Isso tem a ver com o viés da pesquisa e vai te ajudar a planejar o que vai ser preciso, o que vai ser necessário para estruturar esse negócio. Agora, dê os passos. À medida que você for levantando informações, for buscando conhecimento, for tendo alguns insights ali, dê o passo, né? É à medida que a gente dá o passo que o próximo passo acontece, né? E como diz o ditado, põe o pé que Deus põe o chão. Acredite, né? E se errar tudo bem também, né, Fernanda? Faz parte do processo, se errar né? rápido, faz parte. Já esteja preparada para errar, só erra quem faz, né? Meninas, eu já estava me esquecendo aqui, o Daniel mandou uma pergunta, é um pouco diferente daquilo que a gente está tratando aqui, mas a Edjeide e a Fernanda, com a experiência que elas têm, eu acredito que elas possam responder também aqui ao nosso ouvinte. Dá para reproduzir o áudio dele nessa reta final, Pedro? Sim. É o Daniel. Vamos lá. Bom dia, Camila Ribeiro. Bom dia, Pedro. Aqui é o Daniel da Chácara dos Pinheiros, aqui no Cochipó. A audiência aqui no bairro tá aumentando, viu? Põe a minha caixa de som aqui, todo mundo ouve a rádio CBN, a melhor rádio de Cuiabá, né? Por que não do estado, né? Manda um alô, pessoal aqui do meu bairro, que tá ligado em vocês, né? E vamos pro programa hoje. Estou acompanhando aqui, um bom dia pro Clodoaldo, né? Outro aplicativo também que acompanha vocês 24 horas por dia. Bom dia, Camila. Bom, ela não tá perdendo espaço para, né? Hoje a mulher pode empreender, né? Mas Chácara dos Pinheiros aqui no Cochipó, ligadão em você até comentou aí. Fazer uma pergunta às entrevistadas, né? Qual delas pode responder, né? Hoje a mulher pode empreender, né?
Mas e empreendimento físico? Lá a loja física, ela não está perdendo espaço para digital? Hoje compensa mais você comprar pela internet que você ir numa loja. Qual que é o que vai acontecer com as lojas físicas, né? Se eles puderem responder na visão deles, o que pode acontecer com a loja física? Ela deve acabar? Vai permanecer tentando lutar aí? Porque com a internet, com você pela internet, é muito mais prático hoje, né? Então virou uma concorrência até meio desleal. O que vai acontecer com as lojas físicas? Se elas puderem responder, agradeço. Um bom dia a todos. Tá aí, meninas. O Daniel tá nos acompanhando aqui desde bem cedinho e tá com essa dúvida aí. Será que loja física um dia tende a acabar ou não é bem por aí, Jade? Então, nós estamos vendo um mundo de transição, né? A gente vem dizendo até isso foi pauta aqui de hoje, né? Então, você tem loja física, então permaneça com a sua loja física, mas tenha a sua loja digital também. A gente fala de marketplaces, né? Temos locais onde você hospeda a sua loja virtual, mesmo nome, tem uma pegada diferente, porque você comercializa com ela diferente da loja física, mas elas não guerreiam entre si. Na realidade, são meios ou novos instrumentos comerciais que você pode ter para atingir outras pessoas que só na sua loja física você não conseguiria e com a sua loja virtual você consegue, né? Então, assim, não há disputa, só posicionamentos. Se vai num futuro, daqui a 10 anos, do jeito que está mudando a tecnologia, vai acabar? Talvez não. Talvez sim. Esse tipo de resposta a gente pode até não conseguir dar na exatidão. Tá na incerteza. Mas não compete, sabe? Elas não competem, elas são instrumentos. Pensa, você tem agora mais uma loja, você não tem só loja física, você tem mais uma loja que é a loja virtual. Então, só que você tem que entender como é que ela funciona. E adicione isso dentro do seu portfólio de negócios, concorda, Fernanda? Sim, perfeito. A gente está vivendo um movimento de um mundo digital. Certo? Então, até os grandes seminários, os grandes eventos, inclusive de marketing, eles têm reforçado esse conceito que ele nasceu já tem alguns anos. Então, realmente, hoje, a gente está num movimento de conciliar as duas coisas, de destinar tempo para as duas coisas. O que é importante, até para a manutenção da loja física, é ter clareza de quais são os seus diferenciais e de quem é seu perfil de público. Porque é isso que vai direcionar a entrega, a qualidade da sua entrega, ou o motivo pelo qual o cliente vai até você. E aí, esse motivo, né, ou esses motivos, eles também podem estar presentes ali na sua loja digital, na sua presença digital. Lembrando que uma coisa que eu vejo que assim falta muito é a gente realmente buscar ajudar o cliente a pensar ou facilitar a vida do cliente, sabe? É realmente entregar mais serviço, mais solução do que ficar pensando, né, às vezes em coisas que não vão gerar resultado efetivo. Então, as duas, elas coexistem, as duas continuam tendo espaço, as pessoas continuam querendo, sim, ter o contato próximo. Muitas vezes elas vão, experimentam, né, ver como que é um produto ali na parte física para depois comprar na internet. Sim. E se você tem uma loja também no ambiente digital, o cliente pode comprar na sua própria loja, mas essa clareza de qual é o diferencial. É preço, é serviço, é entrega rápida, enfim, uma experiência, envolver o cliente. Tem coisas que a gente ainda só consegue fazer no presencial. E tem coisas que o digital realmente vem para facilitar. Então, entender disso, do seu negócio, é também o que vai responder a necessidade de estar nos dois canais. Lembrando que são dois canais. Então, você tem informação de preço, custo no meio físico, preço, custo, posicionamento, informação de marca no meio digital. Muitas vezes os públicos são diferentes, né? Muitas vezes ali você tem um público do físico, às vezes mais velho, um público digital, às vezes mais jovem, mais 60, 70 compram nos dois do mesmo jeito, né? Mas é entender que mundo que você tá, fazer a boa formação de preço e não guerrear, eles coabitam, né? Exatamente. Muito bem, 10 horas e 23 minutos. Queria agradecer a Fernanda pela companhia, por compartilhar aí esses ensinamentos com a nossa audiência. Foi um prazer recebê-la. Volte mais vezes. Exatamente. E que Maria, chegue com muita saúde, traga ainda mais alegrias para toda a família de vocês. Obrigada, Fernanda. Fica à vontade para dar um tchauzinho para nossa audiência. Eu queria que você deixasse suas redes sociais. Eu queria perguntar para você quando vai ser o próximo curso, se é depois ou agora, antes da Maria, para o público também, né? Porque você é uma mentora maravilhosa.
Obrigada. Bom, obrigada pelo espaço, pelo convite. Eu gosto muito de viver experiências como essa, né? Para a gente poder compartilhar de conhecimento e de vivência também. Então, principalmente ao lado de vocês, né? Que eu tanto acompanho, admiro, respeito. É uma trajetória muito bonita também. E vocês também, que vocês continuem inspirando muitas pessoas com o que vocês fazem. Como mulheres, como mães, como empreendedoras, como profissionais. Como pessoas, acima de tudo. E, bom, minha rede social aqui, você vai me encontrar no Instagram, no LinkedIn, como Fernanda Arantes Mentora, tá? Fernanda Arantes Mentora. Eu trabalho hoje com um programa de mentoria para posicionamento estratégico. Então, é um programa em que eu regularmente faço uma palestra no Zoom, uma palestra ali no ambiente digital. Então, normalmente, para esse perfil de público que a gente conversou aqui, né, mulheres que já têm os seus negócios consolidados, que estão sentindo aquelas dores que o Pedro perguntou lá no início, estão preocupados ali com o seu novo posicionamento, em como conduzir essa nova jornada e como rever o seu parâmetro de sucesso. Muitas vezes, aproveitando da sua bagagem, do seu conhecimento para criar coisas novas, pensar em novos projetos, certo? Sem perder qualidade de vida. Então, esse é um programa que eu faço, e aí, se você estiver ali no meu Instagram, você vai ver as datas dessas palestras fechadas no Zoom, para você conhecer mais sobre esse trabalho e aí saber sobre o programa efetivamente. E fora isso, a gente tem as palestras. Então, as palestras, elas são muito importantes, porque elas trazem essa oportunidade da gente levar conhecimento, aplicabilidade e personalização para a empresa, para o grupo, para a sua realidade aí, para que a gente possa contribuir com os seus resultados também e com essas reflexões sobre vida, sobre aquilo que realmente importa nesse momento. Obrigada pelo espaço, muito bom estar aqui com vocês. Legal. Obrigada, Ediete. Fica à vontade para se Obrigada. despedir. Semana que vem tem encontro marcado? Já tem encontro. abalos pra gente? Tem. Semana Vai voltar que vem pro é caos, outra... né, DJ? Tava light aqui hoje, falando de empreendedorismo, negócio de mãe, de família. Semana que Deu uma vem eu já folguinha tô pro até Haddad. vendo. Semana que vem ela volta só no parece chicote, light, né? menina. Só parece, né? Mas a missão é árdua. E semana que vem já tem o nosso tema ou ainda Tem não? outra super mulher aí, vamos trazer a Lorena Bezerra, presidente da Brasel, tá deixando a Brasel Mato Grosso, né? E aí eu falei, vamos lá, Lorena, conversar comigo sobre esse mundo do alimentos e bebidas, né? Esse mundo do restaurantes e bares. Então vai ter a Lorena aqui com a gente. Ai, quinta traz que um vem. aperitivo, assim, pra eu pôr Vou aqui na boca. passar a tua... Que o Irã não nos escute, né? Mas pode deixar ele fora, né? Um negocinho pra tirar gosto. 10 horas da manhã eu já tô com fome. Isso, então. Lorena. Agiliza aí, Vou agilizar com a Lorena. Pode Lorena, deixar. traz aquele frango lá que só... Aquele... É galeto, galeto. meu amigo, é galeto. 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 É galeto. Mas obrigada, gente, pela companhia. Então, quinta-feira a gente tá de gente. volta por aqui.